Olá, meus amigos. Hoje eu vim falar sobre esse lance da separação da província de Alberta do restante do Canadá. Essa notícia que saiu hoje e quem está mais tempo no Canadá e está acostumado com um ditado aí que diz que as eleições e a política canadense é chata, por isso o canadense presta mais atenção e acompanha mais a política americana, que sempre tem mais drama envolvido, até mesmo a política brasileira. Esse ano desmentiu, né, esse princípio, essas eleições, até agora a política canadense tem sido muito interessante. Basta dizer que o atual primeiro-ministro foi eleito numa reviravolta, surfou aí na onda do Trump, foi uma loucura, sendo que já estava previsto que eles fossem perder agora a eleição seguinte. E agora, hoje mesmo, saiu essa notícia de que a Alberta estava meio que se preparando para abandonar aí o Canadá, que você pode olhar aqui no mapa, ó. Se você não está muito eh, familiarizado aqui com o mapa, passar esse mapa aqui e eu passar o mouse em cima, ótimo. Esse quadrado aqui no meio, ó, é a província de Alberta, tá vendo? Esse quadrado aqui. E os brasileiros falam Alberta, que votou praticamente toda azul. Azul é conservador aqui no Canadá. Confunde com os Estados Unidos, que é o contrário, né? Que são os democratas, os Estados Unidos são azul. Mas aqui no Canadá, azulzinho é conservador, vermelho é liberal, que é a esquerda canadense. Então, ó, ela voltou praticamente toda, com exceção ali do centro, ali da região de Calgary, aqui, ó. Calgary votou. Opa, falei Calgary aqui, Edmonton. Calgary também votou. O centro aqui de Edmonton, ó. Votou vermelhinho. Onde tem prédio, sempre vota, tende a votar mais à esquerda, né? E aqui em Calgary, ó, bem aqui na região central, mais central de Calgary, também votou nos Liberals. E o restante todo votou muito bem nos Conservatives, assim como em minha província, meus amigos. Essa província enorme aqui, ó, é British Columbia, onde eu me encontro, e praticamente votou toda. E sempre são centros urbanos, né? As pessoas que vivem nessas bolhas. E a província de Alberta agora anunciou que facilitou para fazer um. Eles apresentaram uma lei agora que facilita um referendo. Eu preciso só passar um recado sobre a minha pessoa urgentemente. Eu notei que eu fiquei um tempo sem postar vídeo, principalmente na quaresma, e voltei falando das eleições, e chegou muita. Pela estatística do YouTube, eu vi que chegou bastante gente nova, e eu preciso me apresentar rapidamente para vocês, tanto pessoalmente quanto a minha visão política, para não te deixar desapontado. E daí, se você não está alinhado comigo politicamente, você já desliga o vídeo, já clica em dislike, porque daí o YouTube não sugere para você o meu conteúdo mais. Se você gostou, você pode clicar em like, daí o YouTube vai sugerir meus próximos vídeos para você. Mas, estou aqui no Canadá há 7 anos e pouquinho, eu tenho 4 filhos, sou cidadão canadense, já voto aqui, e eu sou católico da linha tradicionalista. Então, o que isso implica na minha visão política? Eu sou anti-esquerda, e a esquerda, do jeito que se apresenta hoje, principalmente, ela tem praticamente poucos pontos de contato com o catolicismo. Na verdade, é um inimigo declarado da religião, né? Como se pode ver em movimentos esquerdistas. Daí isso vai me chamar de direita. Poderia ser de direita desde que a direita esteja submissa à Igreja Católica. Se não tiver submissa à Igreja Católica, eu não sou de direita, não faço parte desse grupo. Se não estiver alinhado com o catolicismo. E talvez, do ponto de vista, eu seria talvez mais conservador, mas a minha visão política ela está submissa à doutrina social da Igreja Católica, que está aqui na tela para você, quem tem interesse em ler. Quem escreveu muito bem sobre essa doutrina social foram dois papas que me agradam muito, que são os meus papas prediletos. E esses papas eh, são o Papa Leão XIII e São Pio X. São dois papas que me agradam muito o que escreveram. Então, assim, esse é o meu alinhamento. E a Igreja Católica tem um princípio chamado subsidiariedade, que é o princípio que eu apoio 100%, que é o princípio de governança. As decisões devem ser tomadas e a autoridade deve ser gerida no nível mais baixo e mais local possível, e mais próximo das pessoas afetadas. Então, se eu sou contra uma pessoa lá do Rio Grande do Sul,
tem as decisões, o dinheiro do imposto sai lá do sul, vai lá para Brasília e Brasília toma as decisões de como a pessoa no Rio Grande do Sul tem que gerir a escola, tem que gerir a saúde, gerir a segurança, etc. Certo? Autonomia local e, e minimizar a centralização desnecessária. Talvez a centralização seria só necessária em caso de defesa nacional. Então é mais ou menos dessa linha que eu penso. E agora vamos falar aqui dessa notícia bomba. Então é o seguinte, a Premier, né, que seria o equivalente à governadora de Alberta, que é uma mulher que eu sou fã, eu acho ela campeã, aqui tá a foto dela, ela facilitou que a província fizesse um referendo. Antigamente o referendo precisava de 600 mil assinaturas para ir para frente, certo? Aqui, ó. Antigamente precisava de 600 mil assinaturas. Agora ela baixou para 10% das pessoas que votaram na última eleição geral da província. Então, para Alberta seria o equivalente a 175 mil pessoas. Então, se você tiver 675 mil pessoas, você pode convocar um referendo para saber se a população quer sair, se quer, a população quer se separar do Canadá. Você pode ver que eu estou no site aqui da mídia do National Post, que dá para ser considerado uma mídia mainstream e é a notícia mais lida aqui da política canadense, que é uma notícia realmente é o assunto que todo mundo está comentando hoje. Então ela fez uma reforma no sistema eleitoral e colocou nessa reforma aí essa parte específica que facilita ah, você coletando 175 mil assinaturas em província. E antigamente você tinha 90 dias para coletar essas assinaturas, agora são 120 dias. Então ela facilitou, com o intuito claríssimo de provocar essa separação. Eu acabei de falar do princípio de subsidiariedade, então nem preciso dizer que eu seria 100% se eu fosse o de Alberta, se eu fosse cidadão 100% a favor, né, diminuir, porque o Canadá nasceu com esse princípio de subsidiariedade, ou seja, as províncias eram para ter bastante autonomia, mas principalmente com o avanço do governo de esquerda radical que a gente teve nos últimos 10 anos, que foi crescendo, inchando, inflando o Estado, o governo federal foi tomando proporções gigantescas e do tamanho de um dinossauro enorme. Hoje eu sou bastante a favor que as províncias tomem conta da sua própria administração. Então, sim, sim, pessoalmente eu sou a favor, e os motivos que levaram a Alberta a isso, primeiro, é um motivo recente, né, que é esse daqui que eu preciso mostrar para vocês. A Alberta votou inteira nos conservadores, e você for olhar se você for olhar os números aqui, ó, deixa eu baixar aqui para vocês, eles votaram em 92% dos votos foram para os conservadores da província de Alberta. Então é o seguinte, é uma província que não se identifica com os liberals, né? E qual é o motivo disso? Ah, é só ideologia? Não. É porque eu estava lendo isso aqui num livro, até preciso pegar minha cola aqui, estou com meu celular na mão, e estava vendo em outro contexto, mas se aplica. Eu até notei aqui, quando eu vejo uma frase boa, eu anoto. O bem de uma coisa é agir conforme a sua natureza. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a glória de uma praia é ser uma praia, certo? Se você chegar na praia e tirar toda a areia lá e fizer um enorme calçadão, vai ficar horroroso. Por quê? Não é a glória da praia. A praia é ser praia, calçadão, calçadão. Se no meio do calçadão você faz uma praia artificial, fica ridículo, porque a glória do calçadão é ser um calçadão, né? A glória de um pai, como eu, é liderar os meus filhos, é educar os meus filhos, é inspirar, é cuidar da minha família, certo? Se eu agir como se eu fosse o meu quinto filho, eu tenho 4 filhos, se eu fosse o meu quinto filho e não o pai deles, eu não estaria dando glória à minha função de ser pai, entende? A glória de um presidente da república é honrar a nação dele. A glória de um padre
conduzia as ovelhas ao céu. Então por aí vai, né? A glória daquilo é seguir a própria natureza. A glória de Alberta, Alberta é uma província maravilhosa e está sentada em recursos naturais espetaculares. Você está numa mina de ouro, né? E o que acontece? Eu ia falar mina de ouro literalmente, mas estaria usando literalmente de maneira errada. O que acontece? O próprio pai do Justin Trudeau, Pierre Trudeau, já no passado, de 80, se eu não me engano, já entrou com leis federais para frear o uso de recursos naturais de Alberta. Então você está deixando que Alberta de ser e de agir conforme a natureza de Alberta. O fim de Alberta é um dos grandes fins dessa província é explorar as suas riquezas naturais. É uma coisa que o governo federal no Brasil proibir Goiás e Mato Grosso de plantar soja, né? Seria assim mais ou menos essa linha. Ou proibir o Nordeste de explorar o turismo das praias. Enfim, Alberta está sentado nos petróleo e recursos naturais, e o governo liberal, nos últimos 10 anos, restringiu que a própria província pudesse explorar, vender e se desenvolver usando recursos naturais, usando aquela desculpinha sem vergonha de economia verde, né? Que economia verde nada mais que é uma melancia, né? Verde por fora, mas vermelhinha por dentro. Enfim, os, as pessoas que vivem lá sentem na pele, sabem que tem todo esse potencial e que estão sendo boicotadas pelo governo federal. E isso gera um sentimento de amargura, principalmente quando a província vota 92% para dar um chute na bunda, desculpa a expressão aí, do governo federal, e o governo federal vai e se reelege pela quarta vez, principalmente em voto de pessoas que não estão na linha de frente. Eu avisei isso em outros vídeos aqui. Quem está na mina, quem está lá extraindo petróleo, quem está trabalhando, eu tô no meio da indústria e tal, essas pessoas não votam nos liberals. Quem vota no liberal é o pessoal de ideologia, são os velhinhos, né, que se assustaram com a história do Trump lá e tal, viveram uma histeria. E, claro, meia dúzia de brasileiro do fã-clube do Trudeau, que inclusive são muito fiéis aqui nos meus comentários. É, nunca perdem a fidelidade. Mas essa turma que não vendeu, votou nos liberals e quer explorar petróleo, quer explorar os recursos naturais e o governo federal está em cima deles. Do ponto de vista prático, eu, antes de gravar esse vídeo, eu pesquisei, e ninguém sabe realmente como seria essa separação de Alberta do Canadá. Mas, de todo modo, é um recado seríssimo que a província está mandando para o governo federal. Tá dizendo, o recado está mais ou menos dizendo o seguinte: para o governo federal, deixa a gente agir conforme a nossa natureza, deixa a gente ser explorador de recursos naturais, ou a gente vai prosseguir, ou a gente vai estimular a província a sair eh, da Federação Canadense. Aí você vai me falar o seguinte: ah, mas a maioria da turma é fã da Danielle Smith, que é como se fosse a governadora da província, né? Eu também sou, mas eu não posso nutrir o sentimento de que ela tem um futuro político federal. Ah, ela vai ser o próximo candidato dos conservadores. Não vai, porque a imagem dela está realmente atrelada à província ali. Ali é como se fosse assim, lá no Brasil, um político, aquele prefeito do Rio de Janeiro, não fugiu o nome dele lá. Você olha para ele, você enxerga o Rio de Janeiro. Você não consegue imaginar ele falando para o Brasil inteiro, mas esqueci o nome dele agora. Mas ela tem a imagem dela muito associada à Alberta. Infelizmente, ela não conseguiria transmitir a mesma mensagem para o resto do Canadá, até porque o resto do Canadá, principalmente lá na outra costa, como vocês podem ver aqui no próprio mapa, ó, eles votaram aqui, ó. Eles foram aqui bem vermelhinhos, tá vendo? Aqui, essa região aqui, bem vermelhinho. O Canadá tá quase assim, azul de um lado, vermelho de outro. Esse azul clarinho aqui é o Bloco Québécois, né? Se eu não estou falando uma grande besteira. E é o Bloco Québécois. E aqui a turma, ó, tem vários assentos aqui, ó. Foi todo mundo, principalmente na cidade grande. Na cidade grande, lá, onde o pessoal mais alienado sempre acaba votando
ah, na esquerdinha. Então, meus amigos, está aqui meu pitaco sobre essa separação de Alberta. Como disse, é uma ótima provocação. Se eu fosse, sei lá, apoiaria 100%. Só que acho difícil porque as pessoas não sabem como seria a parte burocrática do negócio, mas não é impossível. Vamos ver se nos próximos capítulos, como disse, a política do Canadá agora está ficando cada vez mais interessante, até para quem é de fora acompanhar. Deixa um joinha pro seu tio, se você não gosta de mim, ao invés de me xingar, não perde seu tempo não, vai fazer uma coisa mais produtiva. Assiste outros canais, tem outros canais aqui que falam sobre o Canadá há muito mais tempo e que são de esquerda, declaradamente. Então acho que você vai se identificar mais lá, tá bom? Um abraço, seu tio, e um beijinho.